Bom dia! Nós agradecemos primeiramente ao Coro Espírita Cânticos da Paz pelo importantíssimo trabalho de harmonização musical e também pela prece inicial da nossa manhã de hoje, que preparou o nosso ambiente para o evento que se inicia. Senhoras e senhores, é com muita alegria que a Web Rádio Fraternidade, promotora do CEL, Congresso Espírita de Uberlândia, acaba de receber cada um de vocês para a edição 2019 do evento As Portas do Céu, que é um evento preparatório para o 5º Congresso Espírita de Uberlândia. Nós agradecemos vocês aqui presentes e também aos internautas que estão sintonizados conosco na Web Rádio Fraternidade, nas emissoras parceiras e também pelas redes sociais. Esse evento só foi possível em função do esforço de várias pessoas, de empresas parceiras e de voluntários que se desdobraram para que tudo pudesse estar preparado para vocês. Portanto, a todos os envolvidos, a nossa eterna gratidão. Lá fora, nós temos vários estandes parceiros, inclusive o da Web Rádio Fraternidade. Lá tem muitas novidades. Visite esses locais que foram preparados com muito carinho e, ao adquirir qualquer produto, lembre-se que estará ajudando as instituições ali representadas por seus voluntários. Lá fora, vocês também podem adquirir ingressos para o almoço musical que ocorrerá em setembro, com verba revertida para a Web Rádio Fraternidade. E para aqueles que não puderem estar presentes nesse almoço, nós ofereceremos também a marmita solidária. Então, você pode adquirir o seu ingresso com a doação de marmitex para aquelas pessoas que às vezes não podem comprar, e aí nós faremos parcerias com instituições que possam distribuir esses marmitex. As obras estudadas aqui hoje também se encontram disponíveis para aquisição no estande da rádio. Conseguimos, na Mansão do Caminho, trazer por um bom preço a trilogia Transição Planetária. Se adquirido o pacote com os 3 livros, o valor vai ficar bem em conta. Durante esse dia, nós teremos 3 intervalos, além do horário de almoço. A organização do evento preparou um lanche simples que será servido aqui de fora, agora de manhã às 10h30 e à tarde às 15h30 e às 17h30. O lanche agora de manhã e o primeiro lanche da tarde será preparado pelo Integrarte, instituição de arte espírita aqui de Uberlândia, que está nos ajudando nesse evento. Inclusive, eles estão com um stand lá de fora e nós convidamos vocês a conhecer o projeto da instituição e também os produtos que estão sendo oferecidos para a manutenção desse projeto. No intervalo, no final da tarde, às 17h30, o grupo Flores de Jesus vai preparar um delicioso caldo. E entre as opções que serão oferecidas, há também uma versão vegetariana. Esses lanches serão servidos gratuitamente para todos os participantes. Lembramos também que o bebedouro fica aqui de fora, do lado esquerdo do anfiteatro, e lá também ficam os banheiros. Qualquer dúvida, é só procurar um de nossos voluntários que estão identificados com a camiseta do CEL. Agora, eu convido vocês para assistirem esse vídeo. Meus amigos, estamos aqui, eu e Rossandro, para fazer um convite muito especial para você. 2020, 24, 25, 26 de janeiro, em Uberlândia, o 5º Congresso Espírita de Uberlândia, CEL, promovido pela Web Rádio Fraternidade, que está em todo lugar. Aonde a gente vai,
Eles transmitem. Eu acho que a Web Rádio Fraternidade tem tentáculos no planeta. Exatamente. Se a gente estiver na Rússia dando uma palestra, tem alguém transmitindo. É um trabalho belíssimo que eles fazem, de pregar essa mensagem tão bonita e reverberar ela para uma multidão muito maior do que aqueles que estão lá. Esse é um congresso que se consolidou muito rapidamente, né? Exatamente. O quinto, mas já atendendo a muita gente, muito bonito, muito grande o congresso. André Figueiredo, Anete Guimarães, Adailson Salles, Irmã Ilha Pinheiro, Eulália Bueno, Haroldo Dutra Dias, José Carlos de Luca, Roçando Klinger. vê como eles são caridosos, alunos, chamaram a gente, Simão Pedro e muito mais. Muito mais. Esperamos vocês lá, gente. Vós sois a luz do mundo. Jesus e a mensagem do Sermão do Monte. As bem-aventuranças. Céu. 5º Congresso Espírita de Uberlândia, 2020. 24, 25 e 26 de janeiro. Center Convention. Realização: Web Rádio Fraternidade. Se inscrevam, então, e garantam já a vaga de vocês. Além deles e das pessoas que foram citadas, nós teremos vários outros expositores e expositoras. A Anete Guimarães, inclusive, será uma das conferencistas do CEL 2020. Acessem www.cel2020.com.br e as vagas são limitadas. Dando prosseguimento, o nosso seminário vai estudar as obras trazidas pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. É uma trilogia composta pelas obras Transição Planetária, Alvorecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Vamos agora para a primeira parte do seminário Transição Planetária. A facilitadora é a Anete Guimarães. Ela é filha de Geraldo e Ana Jaici Guimarães, oradores espíritas e fundadores do Grupo Espírita Caminho da Esperança, com sede no Rio de Janeiro, do qual a Anete participa e dirige. A Anete é oradora espírita, com conferências proferidas em vários estados do Brasil e no exterior, transmitindo seu conhecimento à luz da razão, sob a ótica espírita, de forma peculiar, convocando o público a profundas reflexões quanto ao papel do espírita na atualidade. Anete, a palavra é sua. Um bom dia a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na manhã de hoje. E vamos aproveitar que é uma prévia para o congresso e aproveitar que eu tenho esse tempo enorme para a gente debater um pouco, né? A gente aprofundar. Eu gosto muito de fazer seminário. Palestra, para mim, é um tempo muito curto, porque você expõe, mas você não tem a chance de compartilhar, porque eu sou basicamente professora. E o objetivo do professor é diferente do orador. O orador, ele vai expor, ele vai vender uma ideia, ele vai apresentar um conteúdo, um produto para o público. O professor tem uma função totalmente distinta. A proposta do professor é compreensão. Compreensão é a gente se assenhorear do conhecimento e tornar nosso. E o que significa isso? Significa a capacidade de pegar esse conhecimento e usá-lo em situações completamente distintas daquela que foi apresentada inicialmente. Então, você vai pegar uma forma de raciocínio, você vai pegar um conteúdo, você vai pegar uma aptidão e, de maneira independente e autônoma, você vai usar isso em outras circunstâncias. Por exemplo, a diferença entre saber a tabuada e saber multiplicar.
O que é saber a tabuada? Eu pergunto, quanto é 3 vezes 3? E você rapidamente responde. Quanto é 5 vezes 8? Você automaticamente, em frações de segundos, você responde. E aí você pega essa mesma criança que respondeu perfeitamente bem a todas as perguntas e pergunta, você tem um amiguinho com 3 bolinhas, você tem 3 bolinhas, e você convida outro amiguinho com 3 bolinhas para jogar com você. Quantas bolinhas vocês têm juntos? Não sei. Como não sabe? Quanto é 3 vezes 3? Pá, responde certinho. E aí você pergunta de novo, qual é o nome disso? Problematizar. Então ele sabe a tabuada, mas ele não sabe multiplicar. Ou seja, ele responde corretamente uma série de perguntas, porém ele não tem a compreensão do tema. Entenderam a diferença? E a proposta do nosso tema é falar de espiritismo, correto? Então, muitas pessoas têm um conteúdo. O que é ser... Aí você responde rapidamente. O que é isso? O que é médium? Aí você responde. Você responde as perguntas. Mas aí quando chega no dia a dia, né? No momento pessoal, no momento de uma escolha, no momento de uma decisão, o que eu devo fazer? Não sei. Não faço a menor ideia. Você não consegue transpor esse conteúdo que está no livro para o seu dia a dia, para a sua vida pessoal. Tá? Então, a proposta que a gente tem hoje é essa. Então, a participação de vocês é essencial. Não entendi, não compreendi. Tá? Quando a gente vai analisar um livro, qualquer livro, tá? Nós vamos pegar 3 coisas. Qual é o tema do livro? Tá? Como ele foi apresentado, o conteúdo. E terceiro, né? Quem está apresentando? Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar um livro de Immanuel Kant, que é um filósofo. O livro trata de quê? Trata de filosofia. Bom, no livro de filosofia, o tema específico, você tem um tema geral e você tem um principal, né? Ele vai falar de um determinado ponto da vida. O conteúdo trata de quê? Tá? Quando a gente vai analisar, a gente vai perguntar o seguinte, o tema é filosofia, mas é uma pessoa contra ou a favor da filosofia? O que significa? Que o tema continua sendo filosofia, mas é uma refutação, ou seja, você é contra. Ou você é a favor. Não, eu estou reapresentando, reafirmando isso. Ou é uma ressalva. O que é isso? Eu concordo em geral, mas tem esse ponto aqui que eu não concordo. Então, o tema geral é filosofia, ele vai falar especificamente de um ponto de vista da filosofia com relação à vida, tá? E ele vai fazer uma confirmação de um tema apresentado. Bom, qual é o objetivo desse autor? Ele quer que você entenda o que ele está dizendo, ele quer que você aplique o que ele está dizendo, né? Ele quer que você pense como ele, ou não. A proposta dele é só uma discussão. Vocês entenderam? Então, qualquer livro que você for ler, você vai pensar isso. Então, você peguei o livro, tem uma capa linda. Então, eu vou ler o livro. Por quê? Porque a capa é bonita. Porque se a capa for feia, eu não leio. É mais ou menos dizer o seguinte, fulano tem uma cara de honesto. Como assim? Vai ter cara de honesto. E como é que é a cara do honesto? Ele é louro ou moreno? Alto ou baixo? Vocês estão entendendo? Então, você sabe se o cara é honesto olhando a cara dele? É a mesma coisa com o livro. Ele tem uma linda capa, então eu vou ler. Mas isso também não funciona só para livro, ou só para o cara honesto, né? Como é que foi a palestra? Linda, maravilhosa. O que foi que ele disse? Não sei, mas tinha uma voz envolvente, arrepiante. Todas essas 3 coisas são a mesma coisa. Você está julgando um conteúdo pelo quê? Pela aparência. Tá? Você pode julgar alguma coisa pela aparência? Pode. Um cavalo que você quer comprar. Você quer comprar um cavalo, você vai olhar a aparência do cavalo, os dentes. Então, existem coisas que você vai julgar pela aparência. Você vai comprar um melão. Você está entendendo? Mas você vai comprar uma ideia. Se você vai comprar uma ideia, como é que você vai julgar pela aparência? Ou seja, pela capa do livro, pela voz ou pela beleza do expositor. Vocês estão entendendo? Porque são coisas diferentes que você vai comprar. Então, quando estamos falando de um livro,
Nós estamos falando de uma ideia, tá? Então, o livro se propõe a vender uma ideia, tá? Então, como é que eu vou avaliar esse livro? É claro que se eu quiser vender bem, e nesse caso não é o autor, você está falando do vendedor, né? Então, eu tenho um editor. E eu quero que vocês comprem o livro. Então, eu quero pegar todo mundo. Eu quero pegar aqueles que se interessam mesmo pela ideia, eu quero pegar qualquer um, porque eu quero vender muito. Então, a capa se torna importante. Porque o mais importante nesse caso é quanto dinheiro eu vou ganhar. Deu para entender? Não é a mesma proposta do autor. Muitas pessoas escrevem os livros, ele não está pensando em quanto dinheiro ele vai ganhar com isso. E sim, eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer. Eu quero que vocês pensem como eu. Eu quero que... Entenderam? Aí, dependendo de quem está falando, você tem propostas diferentes. Então, eu vou escrever uma refutação a alguma coisa. Então, existe algo que vocês acreditam que eu não acredito. E eu quero convencer vocês de que eu estou certo e vocês não. Então, eu tenho que ter uma técnica para fazer isso, certo? Eu tenho que captar a atenção de vocês, eu tenho que modificar esse discurso e fazer vocês pensarem como eu. Então, existe uma forma de fazer isso? Sim, existe uma forma de fazer isso. Tá? Eu quero confirmar alguma coisa que vocês acreditam. Olha, vocês já acreditam nisso, mas isso é melhor do que vocês imaginavam. Eu quero confirmar isso. Então, é diferente da refutação. Por que é diferente da refutação? Vocês já acreditam. Então, se vocês já acreditam, não é um processo intelectual, é mais emocional. Então, eu quero que vocês sintam como eu sinto. Esse entusiasmo, vocês estão me entendendo? É uma outra proposta. Não, olha, eu acredito no que vocês acreditam, porém eu tenho algumas ressalvas. Tá? Existem coisas, existem partes, existem elementos desse conjunto que eu não concordo. Tá? E eu quero que vocês pensem nisso. A ideia geral é legal, a ideia geral é essa mesma, a ideia é ótima. Porém, todavia, entretanto, são essas palavras que eu vou usar basicamente. Entenderam? Bom, para que isso funcione, é necessário uma coisa chamada senso crítico. O que é senso crítico? É a capacidade de, primeiro, avaliar. E segundo, analisar o que você ouve, o que você lê, o que você pensa. Por que você falou com essa avaliar, analisar? Porque avaliar vem primeiro e analisar em segundo lugar. Por quê? Para não perder tempo. Como assim? O que é avaliar? É dar um juízo de valor. Quanto vale isso? Vale meu tempo? Vale meu suor? Vale alguma coisa? Porque se não vale, por que eu vou perder tempo? Tá? Então, por exemplo, nós podemos discutir ideias. Tá? Discutir. O que é discutir? Argumentar. As pessoas confundem discutir com não concordo, mas não. Mas não. O nome disso é negação, não é argumentação, não é discussão. Essa cadeira, não, mas não é. Mas não. Então, tudo que você fala, você diz o contrário. Sabe como é o nome disso? Contradição, não discussão. E por que você está contradizendo? Porque eu não gosto de você. Porque eu não vou com a sua cara. Porque eu não gosto da sua família. Porque eu não gosto da sua cor. Porque eu não gosto da sua etnia. Porque eu não... Vocês estão entendendo? Então, você contraria a pessoa por quê? Por princípio. Olhei, não concordo. Tá bom? Tem gente que não concorda com ninguém, basta a pessoa falar, eu sou contra. Tá? Então, o nome disso não é discussão. Nós não estamos discutindo. Nós estamos nos contradizendo. Ou quando você diz, você é estúpido, você não presta. Isso também não é discussão, sabia? O nome disso é agressão. O nome disso é insulto. Então, quando você insulta alguém, você é estúpido demais para apresentar esse tema. Quem é você para dizer isso? Nada disso é uma discussão. Então, você não gostou da ideia. Eu disse assim, esta cadeira é azul. Quem é você para afirmar que essa cadeira é azul? Qual o nome da sua mãe? De onde você veio? Qual é a sua formação? Porque eu disse que essa cadeira é azul e você não concorda. Ou seja, você está discutindo comigo? Não. Não. E como
Como seria discutir comigo? Vamos lá. Uma discussão produtiva e uma discussão mais improdutiva. Nos dois casos seria uma discussão também, né? Eu não concordo com você. É uma discussão. Mas ela não é muito produtiva, sabe por quê? Porque no momento que você disser, eu não concordo com você, a pessoa já senta diferente, já... Porque é uma coisa muito pessoal, né? Não concordo com você. Não dá a sensação? Você já se prepara para se defender. Porque eu não concordo com você. Então, você já se defende automaticamente. E como é pessoal, a emoção negativa da refuta já fica... Vamos fazer uma discussão mais produtiva. Podemos fazer uma discussão mais produtiva? Podemos. Baseado em que você disse isso? É a mesma coisa. Sim, mas a emoção é totalmente diferente, não é? Baseado em que você disse isso? O que você faz? Eu não concordo com você. Você já respira e já senta diferente. Agora, olha a mesma pergunta. Baseado em que você diz isso? Você já fecha os olhos e pensa assim. O que você está fazendo? Você está procurando o livro que você leu. Você está procurando a palestra que você ouviu. Você está procurando um comentário que você... Não é pessoal. O que acontece com a emoção? É totalmente distinta. Entendeu que você pode discutir profundamente e produtivamente sobre qualquer coisa? É só você usar as palavras certas? O nome disso é metodologia. O que é metodologia? É um estudo que você faz de um jeito melhor de fazer alguma coisa. Então, nós podemos fazer um frango. Da maneira fácil ou da maneira difícil. No final vai ter um frango. Ele pode até ser gostoso. Mas quanto tempo você levou para chegar? Valeu a pena o custo-benefício desse frango? Vocês estão entendendo? Nós podemos fazer esse frango de maneira mais eficiente, de maneira mais produtiva. E essas são algumas palavras. Por exemplo, eu estou falando vários elementos para a gente... Mas espera aí, a gente não vai falar do livro do Divaldo? Sim, estamos falando do livro do Divaldo. Tá? Então, eu vou falar duas palavras que a gente usa muito. Eficiência. Já ouviram falar da palavra eficiência? O que é eficiência? É fazer bem alguma coisa. Fulana faz muito bem isso, ela é muito eficiente. Tá? E existe uma outra palavra muito parecida, mas com um sentido diferente. Eficácia. Eficácia é sinônimo de eficiência? Não. O que é uma pessoa eficaz? É a pessoa que faz. Eu quero que essas cadeiras saiam desse ambiente. Vai embora. Você sabe que ele, quando você voltar, não tem cadeira aqui. Ele é o quê? Eficaz. Então, ser eficaz é fazer o que você propõe a se fazer. Simples. E eficiência? É fazer bem. Então, eu penso assim, olha, quando eu voltar, eu não quero nenhuma cadeira aqui. Eu sei que amanhã, quando eu voltar, não vai ter nenhuma cadeira aqui. Mas também não vou ter mais nenhuma pessoa aqui, não vou ter mais nenhum colaborador aqui, eu não vou ter mais nenhum dinheiro aqui, eu não vou ter mais nada aqui. Só as cadeiras não vão estar aqui, como todo o resto. Agora, eu posso pedir para elas, amanhã eu não quero nenhuma cadeira aqui. Tá? Amanhã ainda tem cadeiras aqui, mas eu vou ter muito mais gente para ajudar. Olha, amanhã não deu, mas daqui a 5 dias eu tenho certeza. Ela é muito eficiente, mas ela fez o que eu pedi? Não. Então, para eu conseguir uma coisa chamada produtividade, eu preciso de eficiência e eficácia. E vamos fazer assim um círculo, tá? Eficiência, eficácia. Então, o que seria esses 4 elementos? Tá? Você tem eficiência, mas não tem eficácia. Você faz o certo, você faz o errado da maneira certa. Entendeu? Como assim? Faz o errado da maneira certa? Sim, você faz a coisa que não deveria fazer, mas faz bem. Você é muito eficiente. Só não fez o que eu queria que você fizesse. Mas foi bonito. E o que é você ter eficácia e não ter eficiência? Você fez exatamente o que eu queria, da maneira péssima. Agora, o que seria ter os dois? Você faz o certo da maneira certa. O que significa? Você chega onde você quer chegar
da melhor maneira possível, ou seja, com o mínimo de custo, com o máximo de aproveitamento. Ou seja, o que é produtividade? É a junção de eficiência com eficácia. Foi? E o que isso tem a ver com o livro do Divaldo? Vamos chegar lá. Porque o tema geral é espiritismo, paciência é uma virtude. Enquanto a gente está caminhando, a gente está adquirindo elementos. Produtividade aplicada a quê? A discussão. Lembram? Então, vamos discutir um livro de maneira o quê? Produtiva. Para a gente discutir um livro de maneira produtiva, nós temos que aliar duas coisas: eficiência e eficácia. Então, a eficácia é o seguinte: vamos chegar ao fim do nosso evento tendo discutido o livro de maneira eficiente, sem perder tempo com ofensas. Lembra? Quem é fulano para dizer isso? Como ele disse isso? Por quê? Vocês estão dizendo? Então, não vamos... O nome disso, tá? Não deixa de ser uma argumentação, mas você está questionando o quê? Não a ideia. Tá? Isso até tem um nome que eu não vou adiantar para a gente não botar isso demais. Entenderam isso? Então, quando a gente vai discutir um livro comum, tá? Um livro de um autor, Immanuel Kant, é um autor que já morreu, tá? Ou um autor vivo, vamos pegar o Cury, ou algum outro, Cortella, não importa. Um livro de filosofia, tá? Nesse livro de filosofia, ele vai questionar o comportamento da sociedade, a maneira com que a gente faz as coisas, tá? Então, ele diz nesse livro que nós nos comportamos da maneira errada, tá? Se ele está dizendo que nós nos comportamos da maneira errada, ele está dizendo que vocês acreditam numa coisa, que vocês fazem alguma coisa que ele não concorda. Então, o livro é uma... Eu já falei as palavras, lembra que eu falei? Isso aqui é uma... Ou ele está refutando, ou ele está confirmando, ou ele está o quê? Ué, você está dando uma ressalva. O que é uma ressalva? Você concorda em geral, mas tem um negócio errado. Tá bom? Refutação, não concordo com o que você está dizendo. Confirmação, eu concordo com tudo que você está dizendo. E, se você não concorda com um elemento, é o quê? Uma ressalva. Entenderam a diferença? Vocês precisam decorar essas palavras? Não. Mas entender isso é importante, porque quando você lê um livro, tá? Às vezes não fica claro no início se o cara está confirmando, refutando ou está fazendo uma ressalva. Ele começa com um negócio: Deus não perdoa. Tá? Porque é claro que Deus perdoa. Eu sempre vou falar que ele perdoa. O que acontece? Você não vai ouvir o que ele está dizendo. Porque você já fez o quê? Eu discordo por princípio. Ou seja, é produtivo? Não. Escuta o que o cara quer dizer. Depois de você escutar, analisando o que ele está falando, aí no final... Concordo com você. Não concordo com você. Concordo em parte com você. Agora, se você não escutar o que ele diz, o que acontece? Você está discutindo? Não. Eu estou contradizendo por princípio. Contradição não é discussão. Ofensa não é discussão. Afirmações também não são discussão. Essa cadeira é azul. Isso é uma discussão? Não. Eu estou afirmando. Aí você afirma uma coisa diferente. Tá? Essa cadeira azul, mas a pia não é. E? Vocês estão entendendo? E aí as pessoas falam coisas diferentes. E não é uma discussão. Por exemplo, eu digo, manga é uma coisa maravilhosa. Você diz, eu odeio manga. E a gente começa a discutir sobre o quê? Eu estou falando de fruta, ele está falando de camisa. É uma discussão isso? Não, são uma série de afirmações aleatórias que não tem nenhuma relação. Então... Outra informação legal, tá? Quando nós estamos avaliando um livro, nós temos que gerenciar duas coisas: informação e relação. Como assim? O que é que o livro diz? Ele está dizendo coisas novas ou coisas que você já conhece? Não, ele não disse nada novo. Tudo que ele falou eu já conheço. Bom, se o problema não é informação, o que tem com esse livro? Você vai gerenciar a relação. As coisas que ele está dizendo têm relação entre si? Ou ele está fazendo afirmações aleatórias?
por exemplo, eu não gosto desse filme porque as pias escorregam. É um argumento. Mas qual o sentido? Tem sentido? Então, ele deu informações, por exemplo, que o filme é ruim e que as pias escorregam. Tá certo. Mas o filme é ruim porque as pias escorregam? Vocês estão entendendo que não existe relação entre essas duas coisas? Mas as informações estão certas. Só que a gente, o que acontece? Deixa passar. Porque ele diz assim, um exemplo. Os gatos perfeitos têm 4 patas, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Meu gato, mostro uma foto para vocês aqui, tem 4 patas, verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. Logo, meu gato é um gato perfeito. Verdade, o gato é perfeito. Tá certo isso? Tá, os gatos perfeitos têm 4 patas, meu gato tem 4 patas e meu gato é um gato perfeito. E aí? Tá tudo certo. Mas as informações estão certas. Todas as informações estão 100% corretas. Qual o problema, então? É um problema de quê? Se não é informação falsa, se tudo que o autor disse é verdade, qual o problema? Não existe relação. Por exemplo, os gatos perfeitos têm 4 patas, está certo. O gato dela tem 4 patas, está certo. O gato dela é um gato perfeito, está tudo certo. Será que está certa essa relação? Vamos testar. Os gatos perfeitos continuam tendo 4 patas? Sim. Meu cachorro tem 4 patas. Verdadeiro ou falso? Logo, meu cachorro é um gato perfeito? Ah, não funcionou. Por que não funcionou? Porque a relação que eu estabeleci não é válida. Entenderam o que é gerenciamento de informação e gerenciamento de relação? Entenderam como isso é importante num livro? Você pode ter um livro lotado de afirmações corretas. Todas as colocações estão corretas. Tudo que ele escreveu está certo. Mas aí ele estabelece uma relação. Então, vou dar um exemplo. A pobreza gera o crime. A pobreza gera o crime. Aí você poderia dizer, aí eu continuo. Por exemplo, onde tem mais crime? Essa sociedade, vamos comparar. Essa que tem dinheiro, essa não tem. E eu continuo apresentando a você 50 afirmações a respeito de pobreza e a respeito de crime. E no final do meu livro, eu digo, logo, diante de tantos fatos apresentados, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que a pobreza gera o crime. Vamos ver se está certo. As informações todas estavam verdadeiras? Estão ou não estão? Estão. Eu não falei todas as informações porque o seminário é de outra coisa, tá? Mas eu posso, parece certo isso. Tudo isso que ele falou, caramba, ele fez 300 páginas falando da relação entre pobreza e crime. Logo, a pobreza gera o crime. Vamos ver se essa relação está certa? E eu posso refutar 300 páginas de um livro coalhado de informações verdadeiras com o seguinte pensamento. Se a pobreza gera o crime, então a riqueza gera honestidade. Logo, quanto mais rico, mais honesto. Tá certo isso? Tá certo isso? Não? Logo, acabamos de demonstrar que, apesar das 300 páginas recheadas de estatísticas lindas e bem apresentadas, crime não está relacionado à pobreza. Tá? A honestidade ou a desonestidade está ligada à moralidade, que independe de quanto dinheiro você tem. Foi ou não foi? Mas ele escreveu 300... Não importa. Mas estava tudo verdade. Nós temos que gerenciar 2 coisas quando a gente lê um livro. Informação e relação. Tá? As informações apresentadas são corretas, mas não tem relação entre si. Ou não tem uma relação lógica. Como assim relação lógica? O filme é ruim porque as pias escorregam. O filme é ruim, as pias escorregam, mas existe relação de causalidade entre elas? Se a pia não escorregar, o filme vai ser bom. Vocês estão entendendo? Então, toda vez que alguém apresentar um monte de fatos para você e no final dizer, então, isso, o que você faz? Será que é isso? Vamos tentar inverter.
Não funcionou. Logo, e as 300 páginas? Porque isso chama-se apelo à autoridade. 5.000 pessoas concordam comigo. Só você não vai concordar? E daí? Faz diferença? Se 10.000 pessoas concordam que pobreza gera o crime, só você acha que riqueza não faz uma pessoa honesta? Isso muda a realidade do seu raciocínio? Por isso que a lógica foi criada, tá? Quando Aristóteles criou essa metodologia chamada lógica, o objetivo dele foi evidenciar a verdade, independente da autoridade, independente do número, independente da beleza, da força, das armas. Tenho ou não tenho razão? Claro, você tem toda a razão, você está absolutamente certa. O nome disso é lógica? Não. Tá? Então, quando você nota um autor apelando para os números, apelando para gente importante, olha quanta gente importante concorda comigo. Você é importante? Quem é você para discordar de mim? Como é que você ousa fazer isso? Quem é sua mãe? De onde você veio? Vocês estão entendendo? Então, não importa quantas pessoas, não importa quantos fatos verdadeiros. Existe relação de causalidade entre esses fatos? Então, são pequenas coisinhas que as pessoas, às vezes, não ensinam na escola e que são essenciais para você criticar um livro. Tá bom? Isso, estou falando de autores comuns, vivos e mortos. Porque o livro que a gente veio discutir é mais problemático ainda. Sabe por quê? Porque é um livro mediúnico. Como assim? Qual o problema de ser um livro mediúnico? É preconceito? Não. Existe uma relação no livro mediúnico que não existe no livro do Emmanuel Kant, mesmo morto, e não existe no Cortella vivo. Que tipo de relação? A relação entre médium e autor espiritual. Vamos agora... Você viu que espiritismo é cultura, né? Agora vamos falar de matemática. Tá? Vocês devem ter aprendido na escola que é o negócio do eixo. X e Y. Lembra? Esse eixo aqui é o X e esse eixo aqui é o Y. Tá? Por que a gente precisa de dois eixos? Para definir o quê? A direção do movimento, certo? Então, se eu mover só para cá, eu estou movendo no eixo o quê? X. Se eu estou movendo para cá, eu estou movendo no eixo... Então, se eu estou movendo aqui, significa que Y é 0 e o X muda. Se eu estou movendo aqui, significa que X é 0 e o Y muda. E se eu estiver movendo aqui? Significa que X e Y estão definindo o movimento, certo? Então, muito bem. X é o espírito, o autor espiritual. Y é o médium. É o cara que está usando a mão. Tá bom? Bom, eu digo, esta cadeira é preta. Eu morta, eu espírito. Essa cadeira é preta. O médium é ele aqui. Ele não concorda com isso. Nem um pouco. Ele acha que essa cadeira é azul. Você está entendendo? E eu vou usar a mão dele para escrever que esta cadeira é preta. Vocês acham que vai ser fácil? Pior, eu nem acho que isso é uma cadeira. Vai dar problema? Vai. Ele é um médium, assim, flexível, cara educado. Então, ele até vai permitir que eu escreva. Mas vai ter problema? Cada vez que eu disser alguma coisa que ele é contra, você vai ter uma pequena alteração. Né? Uma pequena alteração na letra, uma pequena alteração nos artigos, uma pequena alteração nos vocábulos. Então, significa o seguinte, o meu texto é X, o dele é Y. Então, eu não vou ter X ou Y, eu vou ter o quê? Alguma coisa intermediária. Se ele interferir muito, vai ser assim. Se ele interferir pouco, vai ser assim. Mas nunca vai deixar de estar nessa zona. Entenderam ou não? Ou seja, o médium influencia na mensagem? Ah, mas é o Chico... Mesmo assim. Mas o Chico... Sim. No livro Parnaso Além Túmulo, tem vários tipos de poema. E o Chico faz isso muito bem. Mas teve um problema que foi problemático.
um poema que foi problemático, tá? Isso está escrito. Então, um poeta queria escrever um poema, ou seja, é uma peça de natureza artística sobre ciência. Então, tem um poeta que escreveu sobre as constelações, sobre os buracos negros, sobre o movimento dos... E ele não estava gostando do rumo do negócio, que o Chico não estava traduzindo o que ele queria. Mas peraí, mas o Chico fez isso com o Castro Alves, ele fez isso com um monte de gente, por que com esse cara não? Não está rolando, não estou conseguindo, você não está conseguindo. Aí o que ele fez? Botou o Chico para aprender sobre estrelas, constelações, ciência, fez aula para ele de um monte de coisa. E finalmente, em determinado momento, agora dá, agora vai rolar. Senti firmeza na nossa relação e escreveu um poema falando sobre o quê? Sobre as relações científicas das coisas de maneira artística. Tá bom? Porque a gente pode falar de qualquer assunto de maneira científica ou de maneira artística. Como assim? Por exemplo, as pessoas falam muito, Anete, você faz palestra científica. Eu não achava ruim, mas de um tempo para cá eu comecei a notar que isso era uma coisa pejorativa. Como assim? Né? Não existe palestra, tá, científica, ou um tema científico. Você pode falar de qualquer tema, de maneira artística ou de maneira científica. Como assim? Vamos falar de costura. De maneira científica. Tá difícil, viu? Por quê? Porque eu estou tentando aprender a costurar. E eu comecei a ter uma certa dificuldade. Se você pegar 5 costureiros diferentes, cada uma faz a cava de um jeito. Não, você conta 10 centímetros para cá, depois sobe, depois desce. Não, a outra não, você começa pelo pescoço. Aí você mede não sei o que lá. E aí eu pergunto, se isso não der certo? Aí você tenta de novo. Você não tem jeito de dar certo a primeira vez? Não, você tem que ficar tentando até acertar. Peraí, não tem isso. Quando você vai fazer uma ponte, se você errar, o que acontece? Eu quero fazer uma ponte no morro. Você vai fazer os cálculos corretos e fazer sua ponte, não é não? Você não pode. Deixa eu tentar para ver se está certo. Por que você pode fazer uma ponte sobre qualquer terreno, não pode fazer um sutiã que funcione? Qual é o segredo? O segredo é que cada um faz de um jeito e não existe uma metodologia científica aplicada à costura. Se tem, ainda não achei. Se alguém tiver, me dá para mim um livro, tá? Porque eu estou procurando há um tempão um livro de costura que ensine certo de primeira. Né? Cada um funciona algum, mas não funciona em todo mundo. Às vezes não dá certo. Vai tentando até rolar. Aí, por quê? Porque não tem um livro científico de costura, mas tem de culinária. Então existe um preconceito forte contra a costura. Tem livro científico de culinária, de um monte de coisa, mas não de costura. Vocês estão entendendo? Então, se você fala do seu jeito, isso é uma coisa autoral, uma coisa pessoal. Eu sinto assim, então é artístico. Nós podemos falar de física quântica de maneira artística. A gente faz uma peça de teatro, você é uma partícula, você é um próton, vocês vão se sentir atraídos. Vocês estão entendendo? E aí eu faço aqui um teatro, uma dramatização da relação entre os prótons e as partículas. E todo mundo entende. De maneira o quê? Artística. Eu cheguei no conceito que eu queria, que era entender a questão da atração e repulsão? Sim. E foi uma linguagem científica? Não. Foi uma linguagem artística. Então eu falei de ciência de maneira artística. Então eu posso falar de qualquer coisa de maneira científica ou de maneira artística. Vocês estão entendendo? Então, ciência não é o tema do assunto. Ciência é a forma com que você fala do assunto. É a forma com que você aborda o assunto. Entendeu? Então, eu vou contar para vocês o sonho que eu tive. Aí eu conto meu sonho. Isso é uma palestra científica? Não. Porque o sonho é meu e nele acontece o que eu quiser. Pode ser a favor ou contra a gravidade, pode ser a favor ou contra qualquer lei física que existe. O sonho não é meu? Então, no meu sonho, eu faço o que eu quiser. Está entendendo? Então, e vocês não podem cobrar de mim coerência. Você vai cobrar coerência no quê? Mas é um sonho, minha filha. Ah, mas você andou e subiu daqui. Você estava na montanha, agora não está mais? É um sonho. Aí você fica quieto. Não, mas é um sonho. Então você pode cobrar coerência num sonho? Não. Mas não é um sonho. Tá? Eu estou tentando falar sobre a realidade, uma coisa que aconteceu. Você pode questionar? Não só pode, como deve. Estou dizendo, aconteceu isso. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Um crime foi cometido.
Um homem matou a esposa. Ele está sendo julgado por assassinato. Tá? E eu tenho 2 testemunhas contra. Um cara diz o seguinte: eu estava na praça em frente à casa dele, do outro lado da rua, quando eu vi ele chegar, muito nervoso, bateu na porta com muita raiva e começou uma discussão. Entrou pela casa, pela janela, eu vi os 2 discutindo e, de repente, ele pegou a faca e esfaqueou-a e a matou. Com esse testemunho, o que você diz? Matou a mulher. Tá? Aí, eu sou da defesa, eu sou um psicólogo forense que foi convocado pela defesa para questionar a testemunha. Aí eu pergunto: você conhecia o réu? Não. Você conhecia a vítima? Não. Como é que você sabe que o cara estava zangado? Você conversou com ele antes? Não. Você sabia? Não. Então, como é que você sabe que está zangado? Não, pelo jeito dele. Ah! Só pelo jeito da pessoa você sabe se ela está zangada ou não? Só olhando? Não, mas ele estava muito nervoso. Você lê pensamentos? Como é que você sabe que ele estava nervoso? Você ouviu o que ele disse? Não. Mas você disse que eles discutiram? Sim. Como é que você sabe que eles discutiram? Pela aparência. Ele parecia... Ah, então você conhece. Não, não conheço. Como é que você sabe que ele estava alterado? Como é que você sabe que ele está nervoso? Como é que você sabe que ele estava com raiva? Não sei nada disso. Então, você não gostaria de refazer seu testemunho? Eu estava do outro lado da rua, eu vi o cara chegar apressado, por quê? Porque estava correndo. Ele parou, parecia nervoso. Você sabe? Não, ele estava agitado. Bateu na porta com uma certa firmeza, entrou, trocou algumas palavras, parecia bem agitado, pegou a faca. Mudou bastante, não mudou? Querem ver outro testemunho? A empregada dentro da casa, o homem chega e bate na porta: abre depressa que eu preciso ir ao banheiro. Eles abriram a porta, ele entrou e tinha um tapete. Vocês não podem deixar esse tapete assim, isso é perigoso. E tinha uma faca sobre a cadeira, ainda mais com uma faca. Ele pegou a faca e foi falar com a mulher, tropeçou no tapete e caiu sobre ela. Foi um assassinato? Mas parecia. Vocês entenderam que uma coisa pode parecer, mas é necessário o quê? Fazer algumas perguntas mais importantes, para a gente não se perder onde? Em informações que não têm relação entre si, entre coisas que parecem, mas não são, entre opiniões pessoais, entre uma série de coisas que você pode colocar. Bom, então, num livro comum você faria isso, mas num livro mediúnico, o médium faz diferença também. Então, você não vai ter 100% de o quê? Então, todo material que você lê num livro mediúnico, você tem que dar um desconto. Qual o desconto? Qual a fonte mediúnica? Entendeu? Então, se o que o Espírito diz concorda, é uma coisa muito diferente, muito nova, você vai ter algumas limitações? Vai ter algumas limitações. Se é uma coisa comum, não vai ser tanta limitação, porque todo mundo já concorda com isso, então você vai falar mais do mesmo. Perceberam isso? Então, você pode ler um livro de Emmanuel Kant, você pode pegar e ser muito mais definido no questionamento. No livro mediúnico, você vai ter que dar um certo desconto. Por quê? Porque nem sempre você vai encontrar, às vezes, alguma incoerência. Por quê? Porque o espírito pensa de uma maneira e o médium pensa de outra maneira. Tá bom? Foi? Isso é importante. Bom, os livros em questão tratam, tá? Então, os 3 livros: Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbação Espiritual, tá? Antes de eu ler os livros, eu sou muito fã de Filomeno de Miranda, muito fã. Por quê? Porque ele fala coisas que tem muito a ver comigo. Tá? Temas que eu gosto, que eu aprecio, que eu tenho maior interesse. Eu leio todos os livros mediúnicos? Não. Por quê? Da mesma maneira, vocês já leram todos os romances que já saíram? Por que não? Por que não leram todos os romances que saíram? Porque tem alguns que você gosta, outros que você não gosta, você tem temas que te interessam, outros que não interessam, tá? Então, os livros saem para atender o quê? Existem alguns que são essenciais, por exemplo, matemática, português. Então, você tem que aprender, porque se você não aprender matemática e português, não vai entender o resto. Agora, outros
outros temas, você tem o básico e aí você vai fazer faculdade. Se você não tem nenhum interesse em matemática, você vai fazer estatística? Mas você aprendeu a somar e subtrair, não aprendeu? Para que eu tenho que aprender a somar e subtrair se eu não vou fazer estatística? Você vai comprar carne? Vai ou não vai? Para fazer o quê? Um estrogonofe. Quanta carne você precisa para atender 5 convidados? Deu para entender? Português. Por que eu vou português? Você vai querer saber se a carne está na validade. Dá uma olhada, de onde você fribou, essas coisas todas. Brincadeira. Perceberam isso? Então, o básico é essencial para o entendimento geral, mas os específicos são de interesse particular. Tá? Então, você lê de acordo com o seu interesse. Então, existem livros espíritas de montão. Você já leu todos? Não, eu li aqueles que têm relação de interesse. Tem os livros básicos, que sem isso não dá. Como assim sem isso não dá? Eu participo da reunião mediúnica. Livro dos médiuns? Não. Não. Para quê? Mas você já leu pelo menos a primeira página do livro dos médiuns? Não, por quê? Se você abrir a primeira página, tá? Espiritismo Experimental. Guia dos médiuns e dos evocadores. A teoria de todas as manifestações, os problemas e dificuldades que você tem na prática. E você não leu. Não. Eu estou com alguns problemas. É óbvio. É óbvio. Ah, mas eu li nos domínios da mediunidade. É um livro bom, mas é o básico? Não. Então, sem o básico, o que acontece? Entenderam? Então, para ser espírita, tá? Você precisa de 5 princípios básicos. Como assim precisa de 5 princípios básicos? Vamos lá. Todos esses que a gente está fazendo nesse primeiro momento são elementos necessários para a gente avaliar o livro, tá? De maneira científica. Se a gente quiser de maneira artística, eu gosto muito do jeito que o Divaldo escreve. E a capa é linda. Tá entendendo? Eu gostei do jeito. Por exemplo, às vezes a gente vai no centro, a gente falar de um livro, né? Então a gente pega lá uma página do André Luiz. E a página começa assim: o zimbório se apresentava assim, e tal, e aí nuvens devagar, e aí as plantas e o vento, etc. E aí chega o mentor e convida para uma palestra. Nós entramos para a palestra e ele começa: meus queridos irmãos. Aí você pergunta: qual é o tema da mensagem? Ah, o céu estava lindo. Tinha vento. Peraí, esse é o tema da mensagem? Que o céu era lindo e tinha vento? Não. Qual era o tema central do... Uma palestra que o mentor fez para um grupo de pessoas. Ok. Mas esse era o tema? Não, também não é o tema. Ele fez a palestra, o tema é o conteúdo da palestra. Especificamente 3 coisas que ele disse. E todo mundo se perdeu onde? Tinha vento. E o céu era lindo. Peraí, mas se isso não é importante, por que ele falou do céu e do vento? Porque existe uma técnica para a gente captar a atenção das pessoas, não é? Então, lembra assim, a apresentação é importante, então a capa bonita, dá mais vontade de ler, assim, para você captar o máximo possível de quê? De clientes. Eu poderia ir direto ao assunto e pegaria só aqueles que estão absolutamente interessados. Mas eu quero convencer a você de que isso é interessante. Presta atenção, é uma coisa legal. Vem comigo. E aí eu crio um cenário apropriado, uso uma voz envolvente. E aí eu digo para você, preste atenção no que eu estou dizendo. Funciona, não funciona? Agora, eu poderia usar uma voz ruim e tudo mais. Você teria mais dificuldade em prestar atenção no conteúdo, não é não? Porque você não é um especialista no assunto. Então, por exemplo, as pessoas pedem recomendação de livro. Eu tenho uma certa dificuldade. Que livro você gosta? Eu gosto de alguns livros que, em geral, as pessoas não gostam. Eu gosto de nota de rodapé, eu gosto de determinado detalhe, muito assunto. E a pessoa se perde. Não, é muita coisa, eu nem perdi da história. Porque, para mim, os fatos são muito mais relevantes até do que a maneira que você descreveu. Tem gente que gosta do cenário. Então, você tem uma alma mais artística, eu tenho uma alma mais objetiva. Por exemplo, quando você vai hipnotizar alguém, filhinha, se você for fazer comigo, começa: nuvens fofinhas no céu, sinta o ar e a cor te envolver. Não vai rolar. Então, para mim, vai funcionar. Respire. Sinta o oxigênio permeando suas células. O movimento, aí vai ficar mais... Porque eu consigo
no meu imaginário, focar nessas coisas. Mas se você pegar alguma pessoa bem romântica, assim, sinta o sangue... Que coisa ruim, gente, que coisa... Aí você vai ter que usar nuvens fofinhas. Imagine que você está flutuando e tem nuvens, e um perfume de rosa, e não sei o que lá. Se você tentar usar cor comigo, não vai rolar, não consigo ver cor nenhuma. Tem uma meditação lá que eu queria que eu fizesse, negócio da chama violeta. Cara, eu não consigo ver violeta nenhuma. Primeiro, que cor que é violeta? Então, se você falar, veja a chama violeta. Que cor que chama violeta? Cara, eu nunca vi a chama violeta. Ou ela é azul, se for gás, ou se for... Acabou a meditação. Eu vou começar a questionar que chama violeta. Que diabo de chama violeta? Vocês já viram alguma chama violeta? Também não. Vocês estão entendendo o problema? Então, a linguagem apropriada. Então, eu quero pegar um monte de gente. Eu já dei uma aula chamada Neurociência para Educadores, né? Então, já está aplicando algumas coisas de neurociência na hora de dar aula. Então, uma das coisas que eu peguei os professores é o seguinte. Eu sei que você é auditivo. Como assim? As pessoas podem ser auditivas, visuais ou somestésicas, tá? Individualmente. Mas a plateia tem todo mundo. Tem gente visual, tem gente auditiva, tem gente somestésica. Então, se eu sou auditivo, você sabe como é que o auditivo se comporta? É assim. Vou te contar um segredo. Diga. Ele fecha os olhos e faz assim. Por quê? Porque se ele olhar, atrapalha. Porque ele é auditivo. Então, para ele, as metáforas são todas auditivas. Quer ver? Sua palestra foi tão harmônica. Sabe? Assim. Então, todo tipo de metáfora que ele vai usar é metáfora o quê? Auditiva. Sonora. E se ele for visual? Quer ver? Eu sou visual e vou conversar com você. Olha, deixa eu te contar um segredo. Aí você faz assim, presta atenção. Estou prestando, presta atenção. Sabe o que ele quer? Que você olhe para ele. Se você não olhar, ele vai falar mais alto. Eu vou bater, presta atenção. Quer dizer, olha para mim. Porque o visual, para se comunicar, ele precisa que você olhe para a cara dele. Se você não olhar, ele não sente que você está ouvindo. Aí ele vai gritar. Olha só! Presta atenção! Se abaixar a cabeça, é uma afronta. Presta atenção no que eu estou falando. É importante. Eu estou prestando atenção. Ele quer que você olhe para ele. Porque a pessoa visual precisa desse contato visual para entender. Então, quer ver a metáfora dele? Nossa, sua exposição foi brilhante, tinha um colorido assim, todo especial. Entendeu? Já para o auditivo, ela foi harmônica, foi suave, melodioso. E o somestésico, esses são mais difíceis, né? Ele é mais ou menos aquela pessoa assim, olha, tem que te contar um negócio, menina, que coisa incrível, ela te dá uma massagem. Meu Deus, você precisa... Essas pessoas que são somestésicas têm um problema de relacionamento, né? Porque hoje em dia as pessoas não querem que se aproxime muito. Então, se ela não encostar em você, ela não sente comunicação. Então, para ela se comunicar bem, ela faz... Segura o microfone aqui para mim. Então, olha só como ela vai falar. Nossa, eu tenho que te contar um negócio. Já que ela não pode encostar em você, ela encosta em si mesma. Nossa, menina, que troço que você... Olha, eu estou engasgada. Bom, essas pessoas estão na plateia e vão ouvir sua exposição. Então, você é auditivo. A tendência do professor auditivo fazer aula é fazer o seguinte. Nós vamos falar hoje a respeito da Idade Média e dos problemas que a Idade Média tem. Ele não vai olhar para vocês, porque olhar atrapalha. Então, ele vai olhar para o nada e andar assim e falar. E quem é visual não vai ouvir nada. Nem vai prestar atenção. Por quê? Porque ele não está se comunicando. Entendeu? Então, você precisa olhar para a plateia. Para as pessoas o quê? Se comunicarem com você. Entendeu? Agora, eu sou visual, eu faço isso, eu olho bem para as pessoas, mas os auditivos, eu olho bem para as pessoas e digo, hoje eu vou falar sobre a Idade Média. A Idade Média foi um momento em que os seres humanos tiveram grande dificuldade para apresentar determinadas... Os auditivos não ouvem mais. Por quê? Então, o auditivo precisa daquelas pausas. Então, naquele momento em que nós adentramos
Você sentiu! Então você precisa subir e descer, e fazer pausas, e fazer vírgula, e fazer as coisas. Aí o auditivo presta maior atenção em você. Entendeu? E o somestésico. Você enfia a mão no bolso e faz a palestra. E o somestésico, daqui a pouco, ele... Então, você faz assim, aí ele presta atenção e acompanha. E se você usar o gesto para enfatizar o que você está dizendo, aí ele vai acompanhar a sua. Entenderam? Então, a técnica de apresentação faz diferença? Para você adquirir o maior... Então, quando você lê o André Luiz, ele começa o zimbório. E aí tinha aquele negócio assim, para pegar o quê? Eu crio um conteúdo emocional e agora eu vou apresentar alguma coisa. Então eu conto uma história. Então por que o André Luiz não vai direto ao assunto e faz um livro técnico? Vocês não leem nem o manual do celular, gente. Então ele vai dar um material técnico dentro de um romance que vocês acompanham. Só que a ideia é você prestar atenção. Olha, será que o Aulo vai mesmo encontrar a Eulália naquele momento? Não. O que foi que ele disse? Qual era o conteúdo? Quais os objetivos? Vocês entenderam? Então, um livro mediúnico tem várias dificuldades. Uma, captar a atenção do pessoal. Eu vou falar de um tema, né, mundo espiritual, que vocês não estão vendo, que é um negócio abstrato, e as relações desse troço abstrato com o que vocês estão vivendo. Entenderam o problema? E ainda vou usar uma pessoa que não sou eu para escrever. Todas essas dificuldades estão no livro mediúnico, entendeu? E de onde você tirou isso? O livro dos médiuns. Lembra do livro dos médiuns? Das fraudes, das mistificações? Por que as fraudes acontecem? O que é mistificação? Quais são os problemas? Né? A fidelidade da comunicação? Quais são os elementos que afetam? Tudo isso. Então, quando você fala de mediunidade, você tem que falar sobre o quê? Grau de mediunidade, sensibilidade mediúnica e sintonia vibratória. Essas três coisas são essenciais num livro mediúnico. Tá? Então, sensibilidade. Estamos falando de um médium altamente mecânico, por exemplo. Então, ele vai ser muito mais preciso nas expressões do espírito. Bom, beleza, já ajuda. Eles têm sintonia vibratória. Pensa bem, tá? Eu tenho um artigo que eu guardei durante muitos anos, depois eu perdi numa mudança. Uma revista Playboy, alguém me deu, de 75, tinha um artigo, 1975. Um artigo sobre um novo estilo literário, chamado pornô chique. Você sabia que tinha isso, né? Então, é um tipo de pornografia com um estilo literário muito apurado. Então, por exemplo, você vai falar, o tema é pornografia, mas na época da regência inglesa. Então, vai falar da cena, vai falar do cenário, vai ter um monte de precisões históricas, né? Então, quando os dois forem ter lá a relação horrorosa, Vossa Senhoria, por favor. Então, eles chamaram isso de pornografia chique, né? E o autor estava dando uma entrevista. Ele era um autor que tinha produzido alguns livros, estava fazendo sucesso, e aí o repórter pergunta, vem cá, quando é que você descobriu que você tinha esse talento? Ah, foi o seguinte, um dia eu estava com uns amigos bebendo num bar, bebi muito, fiquei bêbado, a gente estava discutindo sobre isso, e quando eu acordei tinha isso pronto, tudo escrito. Aí meus amigos disseram, nossa, está legal, você não quer publicar? Aí um amigo meu levou, eles gostaram, publicaram. Aí perguntaram se eu queria fazer, me deram um dinheiro bom, aí você gostaria de fazer mais? E eu tentei e não consegui. Tentei muito e não consegui. Olha que eu sou imaginativo. Não deu certo. Aí meus amigos, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo de novo, vamos lá beber. Então eu descobri que se eu ficar bêbado, até ficar inconsciente, tiver lápis e papel, quando eu acordo, está um livro bom. E aí ele tinha publicado 15 livros dessa maneira. Ele botava papel, lápis apontado, ia para o bar, ficava bêbado até desmaiar. Quando ele acordava no dia seguinte, tinha um livro. E os editores, quando lá olhavam aquilo, disseram, nossa, quase não tem erro. Um negócio perfeito, muito bem feito, bem acabado. Ou seja, o cara é um gênio. E o que o senhor fazia antes? Eu era estivador no cais. Até descobri que eu sou um tremendo escritor de pornografia na regência inglesa. Como é o nome disso? Qual o nome disso? Psicografia. Tá? Então, nós temos um médium de psicografia.
Agora, vocês acham que o Chico poderia escrever esse livro dele? Por que não? As palavras que o Espírito queria escrever iam sair? Não. É o mesmo que acontece na comunicação mediúnica, tá? Então, você tem um obsessor, teoricamente estaria xingando, né? Mas ele vai fazer isso na mesa mediúnica? Por que não? Por que não? Peraí, alguém falou depende. Depende do quê? Do centro espírita. E se ele tem mentor ou não. Não, depende do centro espírita se tem mentor ou não. Porque se eu sei que você não é médio educado, eu vou trazer esse espírito para comunicar pelo seu intermédio? Não, né? Deu para entender? Não, porque o médium vai deixar. O Chico Xavier não recebia o obsessor? Ele rolava no chão, xingava muito? Não. Por que não? Por que não? Porque mediunidade é uma relação entre espírito e médium. Lembra? XY? Não é só para psicografia, é para tudo. Tá? Então, você lembra do clichê? Você não tem isso em você. Então, como é que eu vou psicografar se não tem nada? Não há relação. Eu até posso forçar a barra, mas vai fazer mal para mim e para você. Então, se for mentor, não vai fazer, só vai fazer o obsessor. E quando o obsessor faz isso, você tem sequelas. Chamam-se transtornos mentais. Então, após uma obsessão de largo porte, o que você tem? Lesões. Entenderam? Foi ou não? E o que isso tem a ver com os 3 livros de Divaldo? Tudo a ver. Porque eu já estou de antemão alguns questionamentos que eu tenho rolado por aí, as pessoas questionando, né? Então, vamos lá. Os 3 livros. Transição Planetária. O livro Transição Planetária. Antes de eu ler o livro, eu estava com muito trabalho, eu não estava tendo tempo, né? E aí eu perguntava, do que é o livro? Você sabe o que eu ouvi, na maior parte, 80% das vezes? Extraterrestres. Não, desculpe. Minto. É sobre o Apocalipse. O livro é sobre o Apocalipse? O livro é sobre o Apocalipse. O Apocalipse de João, não o Apocalipse da Terra. Como assim? O mundo vai acabar. Ele está falando sobre o mundo acabar. Caramba, ele está falando sobre o mundo acabar. Eu pensei assim, ele deve estar pegando o Apocalipse de João, fazendo um negócio assim. Quando eu li o livro, eu disse assim, eu fiquei esperando. Comecei. Começa com o quê? O livro começa com o quê? Quem leu o livro? Levanta o braço. Bom, vai vender muito. É porque vocês vão ver uma análise do livro que vocês não leram. Isso é uma coisa engraçada, mas vamos lá. O livro começa com o tsunami. Lembra aquele tsunami? Então, com o tsunami, aí equipes espirituais que estão indo lá e tudo mais. E aí a pessoa já entendeu, fala sobre o Apocalipse. O que o tsunami tem a ver com o Apocalipse, gente? Ah, sim. Que dia é hoje? Vocês sabem que acaba hoje, né? Segundo alguns, hoje acaba tudo. Então aproveita para discutir agora. Para perguntar, vocês têm que perguntar. Porque... Quanto tempo de povo está esperando o Apocalipse? Então, o tsunami foi o sinal do Apocalipse? Bom, vou dizer uma coisa para vocês. O Apocalipse vai acontecer. Vai. Pode demorar, vamos lá, uns 3 bilhões de anos, mas vai acontecer. Porque em um determinado momento o Sol vai perder o calor e aí vai acabar. Então, não precisa se preocupar que ele vai acabar mesmo. Agora, e daí? Não, e daí? E se um meteoro cair sobre a Terra? E o mundo se acabar? A pergunta é, você pode evitar isso? Você pode se preparar para isso? O que você pode fazer? Então, você vai perder metade da sua vida pensando que um meteoro pode cair sobre a Terra e todo mundo se acabar? E aí, o que vai acontecer? Você não vai viver sua vida. Deu para entender? Então, nós devemos agir na nossa vida, né? O que é pré-ocupação? Uma ocupação que não tem relação com a sua realidade imediata. Entendeu? Por isso que chama pré-ocupação. Porque se tivesse relação com a sua realidade imediata, chamava ocupação. O que você está fazendo? Estou ocupada. Com o quê? Com a minha saúde. Eu estou ocupada com o meu casamento, estou ocupada com isso, com aquilo. Tá? O que é uma pré-ocupação? Entendeu? É não fazer nada e gastar combustível à toa. Bom,
livro não trata sobre o Apocalipse. Ele começa com o tsunami, falando de equipes espirituais. Aí, vamos à primeira controvérsia. Mas não pode. Por que não? Assim, mas é brasileiro lá na... E daí? Sim, mas não pode. Por que a equipe espiritual vai lá? Vem cá. Vocês lembram do Haiti? Alguém sabe onde fica o Haiti? Tem gente que não sabe, mas... Você sabe que o exército brasileiro foi para lá. Fazer o quê no Haiti? Por que o exército está em guerra com o Haiti? Não, por que mandaram o exército para o Haiti? Para fazer o quê? Para ajudar. Por que foram ajudar o Haiti? O que aconteceu no Haiti? Alguém sabe? Houve um tremendo terremoto. O que mais que aconteceu lá? Houve um problema sério político, econômico, e aí a Organização Mundial de Saúde, a Cruz Vermelha, a ONU, todo mundo foi ajudar o Haiti, e o Brasil fez o quê? Então, teve um tsunami, morreram muitas pessoas, inclusive tinha brasileiro lá, que morreu. Por que a gente não pode mandar a equipe socorrista de brasileiros para ajudar? Por que não? Brumadinho, não teve problema em Brumadinho? Por que os israelenses vieram? O que eles vieram fazer em Brumadinho? Por que mandaram gente de Israel para Brumadinho, gente? Por quê? Para ajudar no quê? Tinha especialistas, tinham tecnologia, tinha coisa e vieram ajudar. E vocês acham ruim? Não. Então por que espíritos brasileiros não podem ajudar? Vem cá, por que se vier o exército, se veio gente do exército de Israel, não pode ter vindo alguns espíritos que sejam de Israel para dar uma colaboração também em Brumadinho? Pode ou não pode? Não pode ser americano? Pode ser russo? Pode ser judeu? Pode ser de qualquer parte? Por quê? Porque, mas só tem espírita no Brasil. Só tem espírito no Brasil? Só tem cidade espiritual no Brasil? Não. Ninguém mais entende de espiritismo a não ser brasileiros. Aliás, existem espíritos brasileiros? Existem espíritos o quê? Não, é que eu estou indo um pouco além. Só tem espíritos brasileiros. Não, tem espírito de outra... Os espíritos são brasileiros ou são americanos? Aliás, você quando morre, você é brasileiro ou americano? Ou inglês? Ou francês? Ou espanhol? Ou visigodo? Qual é a sua origem no mundo espiritual? Sua etnia? Qual a sua cor? Isso é interessante. Qual a sua cor no mundo espiritual? Qual o seu tamanho? Sua altura? Vocês estão entendendo? Vocês são brasileiros? Sério? Há quanto tempo vocês são brasileiros? Se for por antiguidade, vocês são mais o quê? O que vocês levaram mais tempo sendo? Macacos. Amebas, insetos. Vocês estão entendendo? Se for por antiguidade, a gente é o quê? Material protoplasmático. Então, quando a gente passou pela reencarnação, lembram? Teve reencarnação? Então, vocês podem contabilizar. Quanto tempo vocês viveram tal lugar e tal lugar? Então, você é o quê? Porque o Brasil tem muito pouco tempo, gente. Então, uma coisa que vocês não são brasileiros. A não ser se é um tupi-guarani. Quem é tupi-guarani? Assim, já faz muito tempo. Vocês estão entendendo? Então, o espírito brasileiro não é doutrinário, né? Assim como o espírito inglês, espírito isso, espírito aquilo. Tá? Onde é que estão os romanos, os fenicianos? Lembra, tem um livro interessante. Não é, eu acho básico, né? Mas eu tenho opiniões. A Caminho da Luz de Emmanuel. Lembra da Caminho da Luz de Emmanuel? A Caminho da Luz de Emmanuel é o quê? História da civilização à luz do espiritismo. Bom, eu acho esse livro um livro muito importante. Eu acho até um livro básico, que deve ser lido para você ter uma visão de qual seria o ponto de vista do mundo espiritual com relação à história da civilização. E tem alguns capítulos lá que eu acho muito interessante, né? Que são os egípcios. Lembra dos egípcios? Então, tem um capítulo no livro A Caminho da Luz de Emmanuel que fala sobre os egípcios. É extraterrestre, é pirâmide. Até mas não é extraterrestre. Como assim não é extraterrestre? Porque quando você fala extraterrestre, nós estamos falando do ponto de vista físico, né? Estamos falando de quê? OVNIs, objeto voador não identificado.
se você quiser, UFO. O que é um OVNI? Certo. Então, significa que você tem um objeto e que ele está voando. Se ele é um objeto e ele está voando e a gente está vendo, é porque ele é físico. Certo? Matéria. Então, significa que você tem alguém que não é desse planeta dentro de alguma coisa e você está vendo. Se não for ilusão, se não for nenhum transtorno, teoricamente você tem uma nave física. E essa nave física está... Quem está dentro? Algum quê? Ser que não é desse planeta, que está viajando do planeta dele fisicamente para o nosso. O nome disso é o quê? Contato imediato terceiro grau. Entenderam ou não? Tem alguma coisa a ver com mediunidade? Tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Não. Isso pode acontecer? Pode. Por que não poderia? Para você dizer que não pode, tem alguma lei que impeça um extraterrestre de visitar a Terra? Não. Tá? A não ser que vocês façam. A partir de hoje tem uma lei que não proíbe. Se entrar, perigo de morte. Mas eles já sabem disso, eles nem vêm, né? Mas sem brincadeira. Brincadeiras à parte, a gente está fazendo um exercício lógico, tá? Algumas afirmativas. Existe vida extraterrestre? Vai ter gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Na suposição de que exista, eles podem sair de onde eles estão? Por que pode? A gente não saiu? A gente não foi para a Lua? Ah, não foi não. Tudo bem, você é terraplanista, aquele negócio. Mas, para aqueles que acreditam que a gente foi à Lua, se a gente foi à Lua e a gente pode sair daqui e ir lá, por que ele não pode sair de lá e vir aqui? O que impediria? Teoricamente, a gente não vai no outro planeta, porque a gente não tem ainda o quê? Tecnologia, combustível, alguma coisa. Mas, a gente pode ter? Pode. Tudo indica que vai? Sim. Então, ficção científica é diferente de fantasia. Como assim? Ficção científica é o seguinte: pegue as leis físicas que existem, extrapola e você cria um cenário possível. Tá? Não nesse pouco tempo, mas no futuro é possível. Sim. Então, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, com o combustível, a gente pode ir para outro planeta? Pode. Se a tecnologia melhorar muito, a gente pode ir para outra galáxia? Pode. Chegando lá, pode ter gente? Pode. E a gente pode ter um contato? Pode. Então, tudo isso é possível? Sim, então é possível. Tá? Agora, a gente pode discutir o que vai acontecer, se a gente tiver. Aí tem vários livros sobre isso. Contatos com outros planetas, contato com alien. Tem livros bons, livros ruins. Quando entrar, vai ter uma guerra. Quando entrar, vocês estão entendendo? Tem várias possibilidades. Nesse presente momento, não recomendo. A gente não tem nenhum um governo planetário. Se outro extraterrestre chegar assim, quero falar com o seu líder. Quem? O Dalai Lama? Quem é nosso líder? Depende de onde ele descer. Desceu no Brasil, quem é o líder? Ih, tá ruim. É o do Congresso? Vocês estão entendendo? Então, fica complicado. Mas é possível. Vocês estão compreendendo o que a gente está falando? Isso tudo tem a ver com mediunidade? Bom, agora vamos falar de espiritismo, tá? Então, vocês estão aqui. Quantos de vocês são alienígenas? Quantos de vocês aqui presentes são alienígenas? Quantos são alienígenas? Fala como... Nenhum! Nenhum de vocês é alienígena. Estão todos reencarnados aqui, certo? E no que reencarnou, vocês são o quê? São o quê? Terráqueos. Todos vocês aqui reencarnados são terráqueos. Mas na outra encarnação, tem certeza que vocês eram terráqueos? Por quê? Pelo mesmo motivo que eu perguntei, vocês são espíritos brasileiros? São? Fora do corpo, vocês são brasileiros, são europeus, o que vocês são? Qual é o idioma seu? Sim, você é brasileiro, vamos lá, há 400 anos, há 1500 é francês, então qual é o seu idioma? Você vai falar em que idioma no mundo espiritual? Vocês estão entendendo? Então, muito bem, vocês podem garantir que todos vocês fizeram toda a sua evolução nesse planeta? Então, quem não fez é alienígena. Vamos separar aqui por etnia espiritual.
A gente não tem preconceito suficiente, né? Então vamos criar um novo. Então, quem é aqui espírito que fez a evolução no planeta para esse lado? Quem não fez... São conceitos que não fazem sentido no espiritismo. Porque nós temos gente transitando o tempo todo. Você está no mundo espiritual, filhinha? O mundo espiritual... Entendeu? Você pensou, tá, então você pode estar em partes diferentes. Então, os egípcios vieram de onde? Eles eram espíritos alienígenas? Eram espíritos alienígenas? Eles eram aliens? Não, os egípcios não eram aliens. Não. Então, os egípcios eram o quê? Seres humanos. Então, os egípcios eram seres humanos reencarnados aqui, na boa. Reproduziram-se aqui. Então, eles eram 100% humanos? 100% humanos. Mas os espíritos eram desumanos. Os espíritos dos egípcios eram desumanos? Não. Bom, se reencarnou, ele tinha humanidade suficiente. Não eram insetos, eram. Eram homens gato, homens lagarto. Peraí, como é que a gente vai reencarnar um homem lagarto aqui na Terra? Vai dar rolo, não vai dar? Peraí, como você diz isso? Baseado no livro dos Espíritos. Lembra do livro dos Espíritos? Lembra do perispírito? Lembra da relação de perispírito? Lembra do aborto espontâneo que acontece em alguns momentos? Lembra de André Luiz falando sobre alguns problemas que podem dar aborto no momento da reencarnação? Conflito, por exemplo, fluídico, ódio, pensamentos. Podem afetar? Pode. Imagina um homem lagarto, não vai afetar. É um homem lagarto que quer reencarnar por seu intermédio. Aí o perispírito dele é de lagarto, e o seu DNA é uma... Vai dar um rolo, não vai dar não? Vai nascer algumas crianças com rabo, com aquele olho assim. É o tal dos Illuminati esquisito que tem. Faz sentido, gente? Tem lógica? Tem relação? É mais ou menos como o filme é ruim porque as pias escorregam. Não faz sentido por quê? Porque nós não temos princípios espíritas. Mas você não falou dos princípios espíritas. É por isso. Então, vamos voltar. Quando você abre os olhos, tá? Você pode afirmar que o que você está vendo é real? Não. Quem já teve a seguinte experiência? Você estava tendo um pesadelo, tá? Fugindo do monstro. Pesadelo, fugindo do monstro, fugindo do monstro. Num determinado momento, você descobre que é um sonho. Aí você acorda na sua cama. Era um sonho, graças a Deus, é um sonho. Aí você levanta, vai abrir a porta, o monstro está lá. Então você estava sonhando, e dentro do sonho sonhou que acordou, mas não acordou de verdade. Quem já teve essa experiência? Levanta o braço. Um sonho dentro de um sonho. Bom, vocês tiveram essa experiência de um sonho dentro do sonho, como é que você pode afirmar então que o que você está vendo é real? De repente é um sonho. Vocês estão aqui num sonho, e eu sou fruto da sua imaginação. Então vocês estão sonhando que estão numa palestra ouvindo essas coisas. Pode ser? Pode. Então, quando Descartes faz esse pensamento, penso, logo existo, ele está falando disso. A única certeza que você tem é que você existe, porque você está pensando. Agora, o resto, tá? Pode ser fruto da sua imaginação. Você não imaginou que estava num sonho conversando? Então, pode ser imaginação. Então, primeiro passo, penso. Logo, então, você tem certeza que você existe. Agora, será que o outro existe? Então, toda vez que você abre os olhos para a realidade, e eu posso falar metaforicamente ou fisicamente, você abriu os olhos e acordou. Será que acordou? Você pode estar sonhando, pode estar morto. Então, abre os olhos. Será que isso é real? Primeira pergunta. Então, o nome disso é o quê? Avaliação da realidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar a realidade. E a primeira pergunta que a gente faz é, isso é real? Você quer dizer, isso é de verdade? Isso está acontecendo mesmo? E você faz essa pergunta para tudo. Para o que está acontecendo, para o que você está vendo, para o que você está sentindo. Alguém chega para você e diz, eu te amo. Será? Será que me ama mesmo? Então, você quer saber o quê? Da realidade ou não dessa coisa. Mas que tipo de realidade você está falando? Realidade cognitiva. Verdadeiro ou falso. Então, você pergunta verdadeiro ou falso para tudo. Né? Essa pessoa fez isso mesmo ou não? Isso aconteceu mesmo ou não? Isso é real ou não? E hoje em dia, essas perguntas estão se multiplicando muito. Porque você vê o jornal, você não pode ter 100% de certeza. Será que isso aconteceu mesmo? Tá? Então, eu estou lendo um livro recentemente que eu achei muito bom, Como Mentir Usando Estatística. Vale a pena. É um livro curtinho, vale a pena. Não é um livro técnico, é Como Mentir Usando Estatística. Porque se você sabe como faz, você não vai ser enganado assim. Tá bom? Então, leia um livro, vale a pena. Então,
nesse mundo, você está perguntando o que é real, o que não é real. É o chamado critério cognitivo de avaliação da realidade. Você decorar isso? Não. É só entender. Você já faz isso naturalmente. Você não sabia que tinha nome. Então, toda vez que você pergunta se uma coisa é verdadeira ou não, se é falsa ou não, você está avaliando cognitivamente a realidade. Tá? Mas é só isso que você faz? Não. O segundo critério de avaliação da realidade é o critério ético. Bom ou mal. Então, no momento em que você estabelece a veracidade ou não de alguma coisa, a realidade ou não de alguma coisa, posso perguntar, isso é bom para mim ou não? Isso aconteceu mesmo. E agora? Isso é bom para mim? É conveniente para mim? Está certo ou errado? Você vai dar um juízo de valor agora, se isso faz bem ou não. Eu te amo. Será? Bom, acho que sim. Então, é bom para mim? Devo entrar nessa relação ou não? Vocês estão entendendo? Então, primeiro, você critica cognitivamente. Segundo, eticamente. E o terceiro é o quê? Estético, bonito ou feio. Aí, toda vez que eu falo isso, eu olho para a expressão das pessoas, né? Aí eu faço aquela careta. Chama-se microexpressão de nojo. Isso não é importante. Né? É desprezo. Né? Por quê? Porque eu estou estudando essas coisas recentemente. É bem legal. Né? Então, você olha assim e vê uma pessoa... microexpressão de... Então, isso é o quê? Critério estético, bonito ou feio. E a gente faz isso o tempo todo. Tá? Quando você arruma cadeira, quando você compra um objeto, você pergunta se ele é bom, mas o bonito entra nisso, não entra? Somente se for uma cadeira. Vem cá, por que você compra uma cadeira combinando com a cortina? Isso é relevante? Vocês já notaram quanto dinheiro você gasta combinando essas coisas? Porque tem algum efeito? Tem. Na sua realidade, tem. Você entra e vê uma realidade caótica, combinada, e você vê e vê uma simétrica, isso ajuda você a raciocinar, ajuda um monte de coisa. Ou seja, o critério estético afeta. Existe um critério biológico de beleza? Isso é interessante. Vem cá, o que isso tem a ver com o livro do Divaldo? Olha, eu acho que tem tudo a ver. Se vocês não entenderem, deixa vocês perguntarem, depois que tem o último período, perguntar. Porque eu não entendi, o que tem a ver? O que é um critério biológico de beleza? Existe? Existe. Tá? Os cientistas começaram a analisar, a gente tem aparelho de ressonância para analisar se você aprecia ou não uma imagem. E eles descobriram que existe um critério biológico. Sabe qual é? Não é o tamanho do nariz, não é a altura, não é a cor. Sabe o que é? É se o seu lado direito é igual ao esquerdo. Simetria. Então você pode ter um narigão e todo mundo achar que você é linda. Por quê? Porque o seu lado direito é igual ao esquerdo. Entenderam? Então a beleza não tem a ver se o nariz combina com a boca ou com os olhos. Você pode ter zoiuda. Se o lado direito for igual ao esquerdo, a maior parte das pessoas vai considerar você uma beleza. Então, não é ético. Desculpe, não é estético. Não é étnico. Ou seja, negro, branco, louro, entendeu? Você pode ter a mulher dentro dos parâmetros assim, de poder, por exemplo, e não ser considerada tão linda como uma que está fora. Por quê? Porque ela é simétrica. Tá bom? Isso funciona até certo ponto. Em geral, todos os seres humanos respondem à simetria como critério de beleza. Tá? Então... eles descobriram que existe um outro fator que afeta o seu critério estético. Sabe qual é? Maturidade psicológica. Como assim? Quanto menor a maturidade psicológica, mais a simetria é essencial nos parâmetros de beleza. Quanto maior a maturidade psicológica, ele perde lugar para uma outra coisa, como critério de beleza. Sabe o quê? Marcas faciais. Como assim? Rugas. Peraí, desde quando ruga é critério de beleza? Quanto maior sua maturidade psicológica, mais as linhas de expressão passam a fazer parte do seu critério de beleza. Não entendi. É simples. Porque existe um critério de beleza que é puramente visual, tá? Ou auditivo, né? Mas tem um critério de beleza chamado de percepção. Por exemplo, nem sempre o que você vê é o que você percebe. Por quê? Ver é uma coisa, perceber é outra. Perceber depende de processos psicológicos. Então, quando você olha uma pessoa,
tá? Numa fotografia, você vai olhar isso. Mas uma pessoa com um nível de maturidade psicológica mais, ele vai ler as linhas de expressão e vai olhar e sem nem ter consciência de é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, é uma pessoa triste, é uma pessoa... E isso atrai. Então, a beleza tem a ver com atração. Não necessariamente sexual, é uma atração estética. Então, ela me atrai por quê? Porque ela parece tão feliz, ela parece tão legal, ela parece tão bacana, ela dá uma sensação tão boa e você não sabe por quê. Aí você vai dizer, é por causa da sintonia vibratória. Dá uma foto, gente. Você está vendo a foto, então você está vendo a aura da criatura na foto. Fala sério. O que você está vendo na foto, então? Quanto maior a maturidade, você vai ver o quê? As linhas de expressão. Como assim? Inconscientemente, quando a gente sorri, lembra? Você sabe a diferença do sorriso falso daquele que não é? Então, você percebe. Essas coisas marcam. As pessoas que sorriem têm determinadas linhas de expressão que as pessoas que não o fazem não têm. E quanto maior a maturidade psicológica, mais isso é importante para você. Tá? Em alguns momentos, mais do que simetria. Você começa a ver além das aparências, apesar das aparências, para descobrir uma beleza que não está ligada à forma. Por quê? Porque a gente é espírito, lembra? Qual a forma do espírito? Qual a altura dele? Quanto ele pesa? Vocês entenderam? Então, fica difícil a gente definir um critério de beleza espiritual. Tem. E é estético. Tem que ver aqui, com qual a luz que a pessoa tem. Deu para entender? Então, a beleza existe. Então, o critério estético existe também. Tá? É o que a gente usa? Qual o mais importante? Verdadeiro, falso, bom e mal, o bonito e feio? A gente já viu que o mais importante é o estético, né? Gostou da palestra? Gostei. A voz dele era linda, ele era tão sexy, o negócio foi tão legal. O que ele disse? Não sei, mas foi lindo. Ou seja, é um critério o quê? Mas você está falando visual, tem o auditivo também, tá? O que ele falou é verdade. Por quê? Porque a voz dele é forte, assertiva, assim, né? Quando você fala grosso é porque está certo. Se fala fino é porque é mentira. Isso é um critério cognitivo? Que critério é esse? O tom de voz afeta a recepção da mensagem. É um critério o quê? Estético. Vocês estão entendendo? Então, o que é mais importante para você? O conteúdo da mensagem ou como foi dito? Infelizmente, o que a gente sabe de comunicação é que 75% da comunicação é não verbal. Você se prende mais na postura, na voz, na aparência, em um monte de coisa, e a fala, especificamente, é o menor dos quesitos. Entenderam? Então, teoricamente, a gente não deve ver o livro pela capa, mas na prática... Entendeu? A forma que você... Tudo isso vai afetar a mensagem. Não é certo, não é bom, mas acontece. Deu para entender? Então, a gente fingir que isso não acontece não vai mudar as coisas. Então, a estética é importante? Sim, a estética. Bom, agora vamos para um salto quântico informacional. Existe uma estética espírita? Estética espírita. Porque estética existe, né? O que é bonito, o que é feio? O que é arte, o que não é? Toda arte tem que ser bela? Então ela pode ser horrorosa e ser arte. Qual é a definição de arte que a gente tem? Gente, o que isso tem a ver com o livro dos... Tem tudo a ver. Porque o primeiro livro, Transição Planetária, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a mudança do estado do planeta. Então, o tema, transição planetária. Então, a gente está saindo de um planeta de prova e expiação para um planeta de quê? De regeneração. Mas vamos mudar o tema. Então, a gente está saindo de um planeta... Não, vamos sair de uma cor de rosa, para azul. Então, eu quero mudar de rosa para azul. E eu vou usar um gradiente. O que é gradiente? Então, eu vou rosa, misturo até azul. Então, se a gente pegar aqui no começo e observar, todos os pigmentos são o quê?
Todos os pixels, então, se for no computador, rosa. Aí eu vou vindo para cá. O que acontece aqui? Você vai ver a maioria de pixels rosa, mas alguns azuis. Aí vai vindo para cá. O que vai acontecendo? Vai aumentando azul. Chega aqui no meio, o que você tem? Rosa e azul. Então, essa cor é rosa ou é azul? Não, você está na zona de transição. Não é rosa e não é azul. É a zona de transição. Tá? Aí, quando você faz a transição, o que acontece quando você faz a transição? 1 centímetro para cá, o que acontece? Já tem mais azul. Mas é azul? Não, não é azul. Mas tem mais azul, mas não é azul. Você tem 2% mais de azul do que tem de rosa. Até se chegar no extremo, que é o quê? Então, nós estamos na transição planetária. A gente é pró-expiação ou a gente é regeneração? Entendeu? Nenhum nem outro. Não sei. A gente está onde? Na transição. Se você olhar para esse ponto de vista, é rosa. Se olhar nesse ponto de vista, é azul. E cada vez que você olhar, você vai encontrar ou rosa ou azul. Se você olhar no ponto de vista, não é próspero, não, na verdade é primitivo o troço. Aí você olhar no ponto, não, é angélico, o negócio está muito legal. Vocês estão entendendo? É isso que chama transição. Então nós estamos numa zona meio confusa, que fica difícil você afirmar 100%. Por quê? Porque as estatísticas estão muito misturadas. Ao mesmo tempo você vai encontrar violência extrema, semelhante à primitiva, você vai encontrar outros aspectos de autossacrifício fora do normal. Tá? O que não era comum. Quando você chegasse, por exemplo, a gente está na época primitiva, um sacrifício chamava a atenção, né? Porque era tão raro que ninguém nem acreditava que acontecia. Tá bom? Então, quando chegar no outro aspecto, violência extrema vai ser uma coisa estranha. Fora do normal, não, isso não acontece. Então, você vai chegar em certas cidades que determinadas coisas não acontecem. Você está na hora do rush em Tóquio. Não tem barulho. O povo entra no metrô sem fazer barulho. Nossa, silêncio. O povo não se esbarra, não tem nada disso. O cara entra normal. E se fizer barulho, todo mundo olha. O engarrafamento em Tóquio é uma coisa incrível, né? O engarrafamento, aquele monstruoso, assim, de várias horas. Um carro tem uma distância de outro que a ambulância pode passar na boa, sabia? Todos os engarrafamentos em Tóquio tem espaço para ambulância, para polícia, para você estar passando mal, passar. Porque o japonês entende que se for uma emergência. E no Rio de Janeiro? São Paulo. É a mesma coisa, né? Tóquio e São Paulo é assim. Ah, porque o São Paulo é muito pior do que Tóquio. Depende. Depende do ponto de vista. Por exemplo, olha que interessante. A gente só fala coisa, né? Estatística boa. Vocês sabiam que o homem brasileiro, com relação à mulher brasileira, em termos de moralidade sexual, é extremamente mais igualitário do que qualquer outro país? Por exemplo, um brasileiro não julga a moralidade sexual da mulher pelo tamanho do seu biquíni. Pode ser uma surpresa para vocês, mas no Brasil você não associa fio dental com moralidade. Porque se você for no Rio de Janeiro, você vai encontrar o quê? Uma população inteira de devassos. Agora, se você usar um biquíni do Rio de Janeiro, por exemplo, em Miami, o que acontece? Mas aí você vai numa boate em Miami, o que você vai encontrar? Vocês estão entendendo? Então, os julgamentos estéticos não são... olha, não é? O brasileiro é muito mais legal. Ele não faz julgamentos estéticos de moralidade. Então, a mulher brasileira, ela tem mais direito de usar roupas de acordo com sua vontade do que em qualquer outro país. Não é engraçado? Não falam mal pra caramba? Mas não é um típico do brasileiro isso. Tá bom? Então, você pode ser uma mulher extremamente conservadora e usar mini saia. No Brasil, pode. Na Arábia Saudita, não pode. Significa que sua saia bem comprida, você é muito mais moralizada. Vocês estão entendendo? Então, tudo isso tem a ver com o quê? Então, no Japão, você tem todos esses valores que a gente falou aqui de educação, etc. Agora, por outro lado, a situação da mulher japonesa é muito complicada, né, não? Por quê? Por exemplo, você estuda comunicação intergaláctica, trabalha numa empresa de alta tecnologia, muito fundamentada, aí você chega em casa, depois do seu trabalho, e seu pai, arrumei um casamento para você.
Se você está no Brasil, o que acontece? Estou me mudando amanhã. Né? Porque se você tem um cargo desse, estudou, você pode se mudar amanhã, não pode? Você está no Japão, arrumei um casamento para você. O que você faz? E se não quiser casar, o que você faz? Por quê? Porque se você sair, você não vai arrumar um emprego. Porque lá a recomendação familiar é essencial. Né? Seu pai ou seu marido. Então você não vai arrumar um emprego. Você não pode trabalhar na concorrente, por exemplo. Você não vai ser aceito. Então, ou você sai do país, né? O que não é uma coisa fácil, você romper com todas as suas tradições, todas as coisas assim, ou casa. Entendeu? É assim no Brasil? Não, né? Porque o Brasil é ruim demais. Vocês entenderam o que é transição planetária? Você vai chegar num lugar e encontrar coisas extraordinárias e coisas horríveis. Você vai chegar num lugar e vai achar aquelas coisas horríveis, mas outras extraordinárias. Vocês estão entendendo? Por exemplo, quando teve o furacão Katrina, lembra do furacão Katrina, que destruiu Nova Orleans? As populações em volta, as cidades em volta do furacão, se prepararam para receber os refugiados. Né? Aumentou a venda de armas em 1000%. Eles compraram pistolas, rifles para receber os refugiados. É assim que se prepara para receber refugiado. Quando houve um desastre semelhante em Petrópolis, no Rio de Janeiro, lembra do desabamento? Eles receberam tanta água, não manda mais, que a gente não tem onde pôr. Todo mundo se preparou para receber os refugiados, com água, cobertor, comida, etc. Chegou uma quantidade, mas não conseguia chegar lá. Tá? Por causa das barreiras que caíram, etc. Sabe o que é que a população pobre, aquela da criminalidade, que fizeram no início, fizeram? Uma corrente humana para levar água, cobertores, comida, etc. Isso não apareceu na televisão, né? Não apareceu aquela corrente humana levando água para atravessar as barreiras. Né? Então, aquele mundo de comida que chegou lá, aquele mundo de quantidade de coisas. Então, no Rio de Janeiro, nossa quantidade de alimentos que recebeu de toda parte do país. Todo mundo se preparou para os refugiados. Com o quê? Com água, comida, cobertor, etc. Que o Brasil é muito ruim. Vocês estão entendendo? A gente tem agora, se a gente olhar no outro ponto de vista, o trânsito em São Paulo é ser pai, estou em Bagdá. Vocês estão entendendo o que é transição planetária? Então, você não pode avaliar pontualmente. Então, você está em Bagdá, no momento do bombardeio, estou no inferno. Mas você está em Amsterdã, no Ano Novo, você está... O nome disso é o quê? Transição planetária. Então, o tema do livro Transição Planetária é o quê? Então, ele fala sobre esses processos de violência pontuais e fala também sobre o quê? Estado de progresso. E ele fala sobre espíritos migrando para a Terra. Isso nunca aconteceu antes. É um absurdo. Nunca aconteceu migração de espírito para a Terra antes, não é? Já aconteceu? Já? Quando? Quando que aconteceu? Quando foi? Quando foi que vieram espíritos de outros lugares para cá? Sempre! Sempre! Todo o tempo isso acontece. Isso é uma coisa totalmente normal. A gente sai daqui, vai para outro lugar, a gente volta de lugar, lembra o livro Renúncia? Alcione morava onde? Nova Iguaçu. Onde é que Alcione morava? Quem leu esse livro, Renúncia? Levanta o braço. Lembra? Vocês sabem a história. Alcione, né? Lembra? Ela morava onde? Onde que ela morava, gente? Quando começa o filme? Começa o filme. Como é que começa o livro? Onde que ela está? Então ela está no outro planeta. Ela está no outro planeta. Fazendo o quê? Estudando música. E pode. Você pode ir para o planeta estudar música? Você pode ir para o planeta estudar o que você quiser, gente. Depende do que você está querendo. Assim como existem cidades especializadas, tem locais também. Então, quando você chega em determinado nível espiritual, você pode sair. Por exemplo, se você conseguir ganhar um certo dinheiro, você pode se mudar. Pode ou não pode? Você pode sair do Rio de Janeiro para São Paulo, pode ir para Nova York. Se você tiver visto, pode ir para qualquer lugar. Não em todos, por exemplo. Se você estiver em determinados países, não pode sair. E se você estiver em determinados países, você não pode nem mudar de bairro, sabia? Tem visto para mudar de bairro?
sabia que tem isso? Lá não pode ir para qualquer lugar, não. Lá, se você tiver uma casa, tiver um quarto, pode chegar gente, vamos ocupar esse quarto. Acontece, né? Então, em alguns lugares, você pode mudar para onde você quiser. Você pode mudar de país, você pode mudar... Tem outros lugares que não pode. Então, todo espírito pode? Todo espírito pode ir para Sírios? Não, né? Nem todos. Então, é por causa de passaporte, visto? É por causa de quê? Para você ir para Sírios, o que você precisa? O que você precisa para ir para Sírios? Vocês estão entendendo? Então, Alcínio tem o que precisa para ir para Sírios, mas ela pode voltar se quiser? Tanto pode que voltou. Não só voltou, como pediu para fazer o quê? Como é que o livro começa? Ela está em Sírios, aí chegava a conversar com o mentor dela para pedir o quê? Autorização para quê? Para reencarnar. Precisa de autorização? Depende de onde você quer reencarnar. Eu quero reencarnar na Terra. Sério? Jura? É isso que você quer? Fala sério. Você tem certeza? É mais ou menos, você chega assim, mãe, eu estou querendo ir para Papua Nova Guiné para me dedicar à vida de missão. Tem certeza? Está entendendo? Então, ela queria ir para a Terra para reencarnar. Enfim. Ela é uma alienígena? Não, porque quando ela quer ver... Então, Jesus é alienígena, né? Entendeu que o conceito alienígena não é aplicável para espíritos? Por quê? Porque eles não são materiais. E daí, o que tem a ver? Porque se você não é material, você não está num lugar nem num tempo, lembra? Porque lugar só é quando você tem X, Y, você tem localização, coordenadas. Qual é a coordenada dos espíritos? Nesse momento, o Dr. Bezerra está em qual latitude e longitude? Vocês estão entendendo? A gente não consegue fazer isso com elétron. Vai fazer com espírito. Você não consegue dizer onde o elétron está. Consegue? Não. O tal da física quântica. Então, se você não consegue com o elétron, que é físico, você vai conseguir com o espírito. Aí você vai dizer que esse espírito está num lugar e não... Vocês estão entendendo? Aí é que nem uma discussão uma vez sobre a idade de Jesus. Qual a idade de Jesus? Em termos de surgimento do espírito. Jesus é mais velho ou mais novo? Do que você? E agora? Eu quero uma resposta espírita. Jesus é mais velho ou mais novo que você? Jesus é seu irmão mais velho ou seu irmão mais novo? Ou é gêmeo? É uma pergunta razoável, gente. Jesus é gêmeo, é mais velho ou é mais novo? Mais velho. Então ele surgiu primeiro que você. Então Jesus era Jesus, você era uma partícula. Baseado na informação espírita que está em qual livro? Viu o compromisso do seminário? Tem um livro chamado A Gênese. Nesse livro, A Gênese, fala sobre o surgimento do espírito, lembra? Fluido, surgimento do espírito. E lá ele fala sobre o surgimento dos espíritos, né? E os espíritos surgiram quando? Esses aqui. A galera. Viu como informação básica? Vamos voltar para critério de avaliação da realidade. Você tem um critério cognitivo, não vou fugir da pergunta não, viu? Cognitivo, estético e ético. A gente já viu que é uma confusão. Agora, se você perguntar para duas pessoas, você vai ter respostas diferentes. Isso é bom ou isso é mal? Aí você vai dizer, isso é bom. Aí vai dizer, isso é mal. Quem está certo? Depende. Qual é a medida que você usa para a realidade? É sistema métrico ou imperial? Centímetro ou polegada? Se você medir usando centímetro e polegada, vai dar diferença? Vai. Tá? Então, princípios são aqui essas coisas que a gente usa para avaliar. Quais são as bases que você usa para avaliar a realidade? Então, você vai fazer uma análise cognitiva, ética e estética. Mas quais são os princípios que você vai usar? Se você parte do princípio que não existe vida após a morte, a resposta é uma. Se você parte do princípio que existe vida após a morte, a resposta é outra. Ou seja, nossos princípios afetam nossa avaliação da realidade?
Então, o que é bom para um pode não ser para outro? Pode. E a gente responde a isso depois do intervalo. Antes de irmos ao intervalo, nós lembramos que vocês podem visitar a nossa área de stand. Além desses que estão aqui na porta, nós temos stands aqui do Fraternidade Sem Fronteiras, da Folhinha Espírita, Livraria Despertar e também do Grupo Espírita Leão Denis. E vocês podem aproveitar também para ir formulando as perguntas de vocês para o final. Nós temos voluntários com a camiseta da Rádio do Céu, que estão com os bloquinhos e canetas para vocês anotarem aqueles que quiserem fazer pergunta. Nós retornamos às 11 horas.